Olá Marcelo, tudo bom? Então, como eu tinha dito lá no WhatsApp, eu falei que eu ia te mandar esse vídeo aqui, que você vai estar vendo. Eu resolvi fazer o vídeo porque é bastante coisa que a gente vai tratar aqui e a questão de disponibilidade de tempo, né? Tanto para você quanto para mim também. É, Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder a gente estar tratando de alguns assuntos aqui. Mas antes de começar, eu já vou estar te dizendo que estou fazendo esse vídeo não para me aparecer e nem questão de ser puxa-saquismo, nada disso. Eu estou fazendo isso porque eu considero você uma pessoa boa, você sempre deu ouvido às minhas ideias, às minhas melhorias. Eu tenho uma fama de ser meio maluco lá na Pensaria Leve, mas você sempre me respeitou. Então eu achei que eu tinha que ajudar naquela questão que você abordou lá sobre a questão de o que está acontecendo para dar rebarba no furo e no perfil. Então, assim, como você disse, a gente tem que, no caso, para avaliar, a gente tem que medir, né? Se não me engano, também tem uma frase de uma pessoa famosa que fala isso também, que a gente só consegue mudar o que a gente consegue medir. Eu não sei se é do pirâmide do Maslow. Ah, não, acho que o Maslow é aquela pirâmide de Maslow. É o William Thompson que fala essa frase, se não estiver enganado. Então, nesse vídeo eu vou estar abordando primeiro o tema daquela da melhoria, que você já está sabendo lá do pino laranja, e depois eu vou estar abordando a questão dessa questão de rebarba no furo e rebarba no perfil que está acontecendo devido à ferramenta, e como você disse, que eu também acredito que seja isso, do martelo desnivelado. Só que, porém, acredito que não é a causa raiz. Na verdade, eu acho que existem várias causas raízes e eu vou estar abordando apenas uma delas aqui. Então, a gente vai começar primeiro essa questão do pino. Então, o que acontecia com o pino, como você viu lá? Você, como todo mundo sabe, você estava contando lá a questão do acidente do alemão lá do primeiro turno, daquela empilhadeira. Aconteceu, ele foi tirar lá o paliteiro lá, como ele não teve a visualização de estava com pino ou estava sem pino, caiu aquela coisa em cima dele. Claro, é um perigo, né? Poxa, eu achei perigoso pra caramba. Claro, cai na testa do cara é fatality, entendeu? Então, o que acontece? Então, quando teve aquela reunião lá do Mário, o Mário começou a contar sobre o acontecimento do acidente da empilhadeira, deu aquele negócio assim, ó, captei a vossa mensagem. Você lembra do Escolinha do Professor Raimundo? Então, eu captei a ideia e no time Naturais nosso, no mesmo dia que foi, eu já tive a ideia de fazer o pino ele ser mais visível, no caso só pintar ele de laranja, no caso, né? Aí acontece, ele ficaria mais visível, aí ficaria mais fácil. Agora o empilhadeira chega lá e vai ver o pino lá, laranja. Então a gente optou por essa cor laranja também, porque a questão de segurança, né? Porque o amarelo é os objetos fixos e o laranja é o objeto que se move. Então a gente optou por ser laranja mesmo. Eu pintei, fiz alguns testes, já falei com o Pio lá, vou mandar para ele. Já mandei aquela foto também e vou estar mandando para ele a questão dos pinos laranja. Só que eu preciso do aval seu para poder estar comunicando com os outros gestores para poder estar sendo usado eles. Parece que chegou uns pinos lá que falta só pôr aquela roelinha, né? Roelinha para poder travar no pino assim, no paliteiro lá. E a gente, agora eu aproveitar já embalar, já pintar aquele lá também, já de laranja. Já tem umas tinta laranja lá, que sobrou do martelo lá, com a do martelo só falta pintar a linha 8. Então vai sobrar alguma tinta, então acho que vai dar para pintar todos aqueles pinos que chegaram e também os que estavam. Então, essa é o meu primeiro pedido, o apelo que eu faço para você, é por questão de estar comunicando a respeito de usar esse pino laranja. Apesar que vai ser tudo laranja, vai ter como a pessoa escapar. Então, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é aquela questão do que você disse lá, que teve um estudo, um levantamento lá, e viu que o motivo da rebarba que está tendo no perfil e a rebarba que está tendo nos furos, que está sendo bem decorrente, parece estar 15%, né? Lá na prensaria leve lá, que já é um número bem significativo, que está gerando bastante transtorno na questão de rebarba.
Como você disse, eu também concordo que a questão do do desnível, né, do paliteiro. Mas o que está acontecendo isso? Então, já para não ficar em segredo, vou falar só no final do vídeo. Não, eu já vou falar agora. Eu acredito que é uma das causas raiz, que é a questão do excesso de força que está fazendo para fazer algumas peças. Então, lembrando que essa é uma das causas raízes. Então a gente vai estar abordando essa causa raiz específica da força. A gente vai entrar em duas questões aqui no lado especulativo e depois no lado de fatos e dados, né? Porque assim, não é só falar que está ruim, a gente vai tentar comprovar aqui. Eu vou fazer uns cálculos aqui para comprovar que é 3 ou 1. Eu acredito que seja o seguinte: ou as peças que estão sendo feitas lá, alguns itens, né? A gente vai entrar específico num item só aqui. Mas assim, por esse item a gente vai tirar uma base. Então assim, a gente pensa assim, ou a prensa, quer dizer, ou a peça que está sendo feita lá não é para ser feita na prensaria leve, ou ela é para ser feita, só que está no limite máximo dela, ou as prensas já não têm a força suficiente para fazer ela. Como você disse, a questão de ferramenta antiga. Então, mas assim, a gente vai provar aqui com A mais B que é exatamente isso que está acontecendo mesmo. Então, vamos lá para a primeira parte. Eu estou com o meu script aqui, ó. Eu sigo um script aqui para a gente até não estar se perdendo. E a gente vai entrar com bastante coisa aqui, vai falar bastante coisa. Então vamos apagar aqui essa questão do paliteiro. Aí. Então, como eu disse, a gente vai entrar na questão da prensa. Primeiro lado especulativo, como eu disse, primeira parte especulativa. Então vamos desenhar uma prensa aqui, ó. Desenhar uma prensa. Tem o martelo dela aqui. Mais ou menos assim, né? Opa. Mais ou menos assim. Então, o que acontece? Tem duas regras na física, que é assim, uma coisa é chamada distribuição de força. A primeira é distribuição de força. Por exemplo, você joga uma pedra num rio lá, o que acontece? Existe um efeito assim, a propagação de força. Existe uma onda assim, já viu? Já reparou? Ela vai aumentando, o que acontece? Aqui no centro ela é mais forte. Porém, aqui, apesar dela ser ampla, ela é mais fraca. Então a concentração é aqui, depois vai enfraquecendo. Isso se chama distribuição de força. Então, é igual como se fosse o Wi-Fi, né? Já percebeu o Wi-Fi? Wi-Fi, quando você está longe do roteador, é mais fraco, porém é mais amplo. Mas quando você está perto do roteadorzinho aqui, é mais forte. Por exemplo, você fala, nossa, a internet está fraca. Por quê? Porque a internet, se você vê bem o roteador, ela é assim, ela é 0 e 1. Esses sinais aqui são 0 e 1, que é o binário, né? 0 e 1, 0 e 1. Então, o que acontece? De acordo com você vai chegando, vai ficando mais longe, esse 0 e 1 que vai diminuindo, vai ficando 0 pequenininho, aí vai distorcendo, entendeu? Ou seja, é o mesmo efeito aqui da água, porém aqui é um sinal, né? Wireless que se fala, né? Então, o que acontece? Isso chama propagação de força. E o que acontece na prensa? A prensa também é a mesma coisa. Já viu na parte da engenharia, quando o cara constrói uma casa, construção civil, por que ele faz várias colunas, em vez de fazer uma só? Porque se fazer uma só, tem aquela força-peso, né? De Newton lá, vai para baixo, a força para baixo e prum, cai. Aí acontece, ela cai lá, por quê? Porque não está distribuindo a força suficiente. Se tivesse quatro colunas aqui, ó, ela sustentaria mais do que uma só. Então é por isso que às vezes acontece a questão da ferramenta. Uma coisa que eu reparo lá, que eu acho que tá errando, é o seguinte. Geralmente as ferramentas, ela tem 4 partes para serem parafusadas. Como a questão de, nossa, vamos fazer o setup mais rápido, agilizar o setup, o que acontece? Geralmente a pessoa só parafusa um lado e parafusa outro lado. 2 fica fora. Então o que acontece? Como a gente propagação de força, quando o martelo desce, o que acontece?
ele exerce uma força para baixo, né? Uma força para os lados e uma força para o outro lado e uma força para cima também, quando ele bate. Então, e o pior da prensa, que ele é bem isolado, ou seja, é bem aqui, ó. Ele não tem espaço muito para propagar. Então a força bate, é bem concentrada na ferramenta, por isso que produz a peça. Então bate, aí distribui a força para os lados lá. O que acontece? Se a força está excessiva e não tem para distribuir, o que acontece? Ela vai estragando toda essa parte assim da ferramenta aqui. A ferramenta sai desnível, o parafuso não aguenta, porque ele só está distribuindo força para cá. Se ele tivesse parafuso aqui também, para segurar ela aqui, ó, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, seguraria mais distribuiria mais a força. É por isso que se você for pensar bem, faz um levantamento lá na ferramentaria, pode perceber que as ferramentas que tem 2 colunas dão muito mais problema do que a ferramenta que tem 4 colunas. Eu acredito, estou falando que é no nível especulativo, acredito que é essa questão de distribuição de força. Agora a outra parte, o outro lado do especulativo, que eu como disse tinha 2 lados especulativos, é uma terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, que é a toda ação tem uma reação. Por exemplo, tudo que vai... Por exemplo, eu dou um soco na parede aqui, ó. O que acontece? A mesma força que eu bato, a força volta. Por isso quando um carro em movimento bate no muro parado, o muro quebra. Mas o carro também estraga também. Por quê? Porque é da mesma força que ele vai e volta. Então acho que isso acontece também na ferramenta também. Então o que acontece? Quando o martelo desce com aquela força, a força espalha, né? Porque é a distribuição de força, mas a força volta também. Quando ela volta, o que acontece? Ela estraga barramento, ela estraga o parafuso que segura o barramento, então ela vai quebrando toda essa questão lá dentro, ela vai distribuindo lá dentro. Por isso quando os outros diminui o curso fica mais apertado, com mais força, o que acontece? Aí parece que estraga aquele slide, uma coisa assim, como é que fala? Não lembro o nome disso aqui. Aí quebra aquilo lá. Por causa disso, porque a mesma força, mesmo jeito que a força bateu, a força voltou. Então, isso são tudo questões do lado especulativo. Eu acredito que seja isso. Primeiro, a distribuição de força. E segundo, a questão da lei de Newton. Assim, eu não concordo com todas as leis de Newton, não. Mas essa questão, eu acredito que ele está certo em 2. Que é essa questão de ação e reação, da distribuição de força, e aquele da inércia, né? Que todo movimento, todo objeto que está em movimento, mesmo que pare, continua em movimento. Isso eu concordo com ele. As outras coisas eu não concordo muito não, mas enfim. Então vamos lá. Agora, já que a gente viu essa parte a primeira parte, a distribuição de força, a gente viu, e a segunda parte é a questão a terceira lei de Newton lá. Então, essa na questão do lado especulativo. Essa é uma especulação. Acredito que seja por causa disso. Especulação aqui. Acredito que seja por causa disso aí. Então agora vamos ver agora a parte dos fatos, né? Porque assim, até agora eu estou falando com especulações, né? Agora vamos ver com fatos mesmo. Então, não está apagando a prensa aqui. Então, o que acontece? Agora, deixa eu seguir meu script aqui. Agora eu vou contar uma história para você. Uma historinha. Era uma vez uma peça chamada 0228 e tinha a irmã dela 0328. A gente vai adotar aqui como só 0328. A 0228 a gente vai deixar para lá. Essa peça, ela tinha 2 oblongos, assim e assim. A espessura dela era de 8 milímetros. Era 8 milímetros. O material dela era aquela LNE 50. Esse era o material dela. Esse dado aqui está na DT dela lá. E eu confirmei com o Pio lá essa DT aqui. Então,
unidade de medida aqui. Então, esse material dela, essa espessura, e ela possuía um oblongo aqui, ó. Ela tinha um oblongo aqui de 30 por 60. Oblongo assim, ó. Um oblongo grande assim, sabe? Grande assim, larguinho assim, ó. Então essa peça batia lá na prensaria leve, batia lá na linha 4 com prensas de 80 toneladas. Lá na linha 4 são 80 toneladas. Então, o que acontece? Quando eu já bati muito essa peça lá e já montei muito essa peça. Essa peça, devido a ser espessura, e devido a esse material, e devido ao oblongo ser um oblongo grande, de 60 por 30, acontecia, quando ela batia, ela dava uma pancada, mas dava uma pancada, sabe? E assim, o que acontecia? Isso, às vezes em lote de 1000 peças. E ela dava 2 batidas. A primeira ela batia esse furo, aí a gente virava e batia outro furo. Então assim, num lote de 1000 peças, ela dava 2000 golpes, no caso. E cada golpe desse aqui, batia com uma força, dava uma pancada. E o que acontecia? Quebrava muito punção, era um punçãozão caro assim, ó, que vinha daquela Unistamp lá. Antigamente era outra marca, não lembro qual que é, mas agora é Unistamp. E o que acontecia? Quebrava punção direto. Produzia um lote, quebrava punção. Ou seja, às vezes num lote de 1000 peças que eu falei, era 3 punção que usava. Então, o que aconteceu? Devido, eu achei espessura, e devido o tamanho do oblongo e o material ser desse aqui, que é bem resistente. Então, o que acontece? Devido a tudo isso aí, eles resolveram assim, vamos fazer o seguinte, vamos mandar ela para produzir na laser lá. Aí resolveu o problema, resolveu a questão do problema de quebrar punção, então ela foi para lá. Porque ela fazia três operações no 521. Ela fazia a furação, fazia esse recorte aqui, ela dobrava na dobradeira. Então, essa lembrando que é 0228. Ou 03. Vamos adotar o 0328. Eu não vou falar o código dela inteiro aqui, que eu sei de cabeça, mas vou falar o código devido direitos autorais do cliente lá. Mas assim, vamos chamar ela de 0328. Então aconteceu, vamos recapitular. Então era uma vez uma peça chamada 0328, que batia lá no 521, lá na linha 4, com prensas de 80 toneladas, que tinha uma espessura de 8 milímetros, com material LN50, que tinha um oblongo de 30 por 60. Então, de repente, um dia ela foi para bater na laser. Mas antes disso acontecer, um dia estava tendo uma produção alta na linha 4, e aconteceu. E na linha 8 não estava. Aí, eles resolveram falar para mim, seu Gustavo, monta essa peça lá na linha 8. Então ela bateu lá na 08, naquela peça, acho que é da esquina, acho que é 08 mesmo. Ela bateu lá. Eu montei a peça lá, de repente, no primeiro golpe ela fez isso aqui, ó. Entendeu? Ela fez isso aqui mesmo. Ou seja, ela não fez nem barulho. Ela não fez nem barulho, como se tivesse enfiado uma faca na manteiga. Por quê? Aí eu notei o quê? Lá é prensa de 250. 250 toneladas. Então naquele momento eu já entendi assim, que essa peça aqui, esse item específico, eu estou falando esse item específico, não era para ser produzido lá. Pelo menos na linha 4. Por quê? Porque eles são preços de 80 toneladas e o esforço era muito grande. Forçava o martelo, forçava a prensa, forçava o eixo da prensa, forçava todos os barramentos. O que acontecia? Acontecia aquele fato de distribuição de força, os punções quebravam, os batentes, que são com aqueles parafusinhos lá, aquela base ranhurada, ela saía e ela bateu um lote e bateu o lote lá na linha 8, tranquilo, sem barulho, sem fazer esforço, sem a peça sair, e melhorou muito em qualidade. Então eu tirei a base assim, poxa, então essa peça não era para ser feita lá, era para ser feito pelo menos, no mínimo, na linha 1, se no caso tivesse uma ferramenta ou mandasse uma unidade para lá, porque o esforço não seria tão grande. Então, mas falando tudo isso aqui, igual eu falo assim, eu mesmo falando isso, é uma especulação que teria que ser na 250. Ou que aqui estaria não conseguindo produzir o valor dela, ou
que estava excedendo ou que estava no máximo. Então o que eu resolvi fazer? Eu tomei a liberdade de estar fazendo aqui, vendo qual é a força que está sendo exercida para fazer esse furo aqui. Qual é a força? Então a gente vai ter que entrar nessa partinha dos cálculos para a gente provar com A mais B do que eu estou falando. E a gente vai fazer o cálculo aqui. Eu sei que essa partinha é a parte mais chata de fazer os cálculos, mas vai ser necessário. Então eu vou estar apagando aqui. Aí. Então, para a gente saber, a gente vai, no caso, a gente vai saber qual é a força disso aqui, ó. Para fazer esse em um golpe, né? Na verdade ela faz 2 furos, só que cada hora ela dá um golpe. Esse aqui é um oblongo, como eu disse, de 30 aqui, ó. De 30 por 60. É isso? Então, tem uma fórmula Pascal. É megapascal que chama. Se não estiver enganado com o nome do homem Pascal, depois eu vejo na internet lá e pesquiso lá e corrijo. Mas eu acho que é Pascal o nome do homem que criou essa megapascal, que é a força de golpe de prensa que tem que saber para saber quantos que precisa para cada situação. No caso do oblongo aqui, a gente também usa essa unidade de medida lá que é a megapascal. Então, qual que é a fórmula do megapascal? O megapascal é igual a perímetro vezes a espessura vezes um negócio chamado cisalhamento. Cisalhamento, a gente vai considerar como C. Então a fórmula do megapascal é perímetro vezes, né, vou pôr x aqui, vezes espessura vezes o cisalhamento. Então essa é a fórmula para a gente saber a força exercida para fazer isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é igual exército. Vamos fazer um perímetro de defesa, ou seja, ele vai fazer em volta. Então a gente tem que saber qual que é o perímetro desse tamanho desse oblongo aqui. Nós vamos falar assim, não, vou pegar o paquímetro, vou medir. Não, não é assim não. É mais complicado que isso aí, mais complicadinho. Então o que tem que fazer? A gente vai ter que entrar em uma outra fórmula, chamada a fórmula de circunferência. Mas circunferência não é círculo? Isso aqui é um oblongo. Então a gente vai usar a fórmula de circunferência para achar os raios, né? O que é o raio? O raio aqui é a parte de cima, é o raio, e depois tem a parte de baixo. Aí ele forma um círculo. Então a gente tem que saber qual que é a dimensão disso aqui, ó. Porque o que a gente usa lá? A gente usa o diâmetro, né? A gente pega o paquímetro lá e põe aqui, ó. Diâmetro. Isso é o diâmetro. Isso é o diâmetro. Diâmetro. Mas você pensa bem aqui, o que é o raio? Então o raio é o diâmetro 2 vezes. Quer dizer, não, o diâmetro é o raio 2 vezes. Então aqui é um raio, primeiro raio, segundo raio. Então, se o diâmetro era 30, aqui ó, se o diâmetro é igual a 30, obviamente um raio vai ser 15. Então a gente já descobriu que esse aqui, ó, que essa questão aqui, ó, o raio é 15. Então a gente vai guardando essas informações aqui, ó. O raio é 15. O raio é um valor importante que a gente vai ter que usar. Então a gente vai lá. A gente vai lá aqui e vai achar a circunferência. Então qual que é a fórmula da circunferência? A fórmula da circunferência é isso aqui, ó. É C igual a 2 vezes o π, lembra o π da calculadora científica lá? O π vezes o raio, né? Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó, para achar em volta dos dois rainhos aqui, para a gente saber qual que é a dimensão de raio. Primeiro porque, o oblongo é mais complicado ainda, a gente vai ter que saber a circunferência de um raio e do outro, né? Depois vai ter que saber essa parte aqui, essa parte. Então a gente vê primeiro a circunferência daqui e daqui. Depois a gente vai ver a circunferência daqui e daqui, do oblongo lá. Então,
Vamos lá, vamos descobrir qual que é os dois raios juntos, quantos que vai dar. Por isso que é duas vezes, tá vendo? Então a gente vai lá, circunferência é igual a duas vezes, eu disse acabando aqui, igual a duas vezes π. Quantos que é π? Π é um número irracional, que a gente sabe que é 3,145810, é um número infinito, é assim, ó. O π é isso aqui, ó. π é igual a 3,14. Aí tem um número. Então é infinito. Só que a gente vai usar só duas casas decimais, porque a gente vai poder fazer um cálculo com um número infinito. Vai só duas casas decimais, que é isso aqui, ó. Então a gente vai para o π, então é 3,14 vezes o quê? Vezes o raio. O raio é o diâmetro dividido por 2, né? Ou seja, então 2 raios dá o diâmetro que a gente mede no paquímetro. Qual que é o diâmetro da peça? Ah, mas de onde que vem o diâmetro? Ah, o diâmetro veio do raio, entendeu? Então, vamos lá. Então, o raio é 15. Beleza. Então, vamos continuar a fórmula aqui. Continuar a fórmula. Então, o C, a circunferência, qual que dá esse valor aqui? Eu já tomei a liberdade de fazer a conta, vou seguir o script aqui. Dá 94,2. 94,2. Esse é o resultado disso aqui, ó. Então a primeira parte a gente já tem. Então vamos pôr aqui, ó. Vamos anotar ele aqui. Só para a gente não perder o número aqui dele. Então, recapitulando aqui. A gente vai estar precisando ver a circunferência, que é o contorno do oblongo, para saber quantos que vai dar, para a gente usar essa fórmula aqui, ó, o megapascal. O perímetro, então a gente está vendo o perímetro primeiro, depois a gente vai ver a espessura. A espessura a gente já tem o dado, que é 8 milímetros, lembra? Depois a gente vai ver o cisalhamento, tá? Da peça aqui. Então vamos guardar esse dado aqui, ó. O C, que é a circunferência dos dois raios, é 94,2. Então, agora ficou mais fácil. Porque aqui a gente já viu, e aqui também a gente já viu, agora já falta ver esses dois lados. Então, pela lógica, se o raio é 15 e aqui é 15, é 30. Então, obviamente, aqui é 30 também, porque 30 dos dois com 30 da lateral é 60, não é isso? Então, a gente vai continuar a conta aqui, só que agora a continha de mais. A continha de mais é mais simples. Então, a gente vai pegar aqui o 94,2 que a gente achou, mais 94, que é esse com esse, mais esse com esse. Então vai dar o quê? Vai dar 30, né? 30 de cada lado. 30 de cada lado. Não é isso? 30 com 30. Então vamos fazer as continhas aqui. Aqui dá 2. Aqui dá 4. E aqui dá 15, né? 6, 9, 15. Exatamente, 15. Então, qual que é a circunferência daquele oblongo inteirinho? Qual que é essa medida aqui, ó, essa circunferência inteirinha aqui? Então, é 154,2. Essa é a circunferência. Esse é o perímetro. Essa é a circunferência, esse é o perímetro. Então, a gente achou o primeiro dado da fórmula aqui, ó, que é o perímetro. Então, vamos transformar na fórmula agora lá? Vamos continuar a fórmula então, porque a gente não acabou a conta ainda. Isso aqui pode deixar aqui, 30. Então vamos lá. MP, né, que é o megapascal, é igual a perímetro. Quanto que é o perímetro? É 154,2. É isso? A espessura a gente tem também. A espessura é 8. A espessura é 8. Então, agora falta o quê? Falta esse aqui, ó, o cisalhamento. Então, o cisalhamento que é a parte xaropinha, a parte mais complicadinha. O cisalhamento a gente vai ver pelo material. Lembra que o material era LNE50? Então, como que eu vou conseguir agora transformar isso aqui num valor numérico aqui para poder fazer essa fórmula aqui? O que acontece? Você vai lá na NBR, não sei se você repararam, sempre no documento da DT tem lá NBR tal coisa. Na NBR, ela estipula, ela tem uma tabela lá com esse material e acontece. Ela tem uma força nessa tabela
uma força mínima e uma força máxima de resistência desse material aqui, ó. Então, o LN50, ela tem uma mínima de 550 e tem uma máxima de resistência de 700. Esses dados estão lá na internet, lá. Se você entrar no site lá da BNT lá, e vai ter essa questão da NBR, vai ter isso aqui, ó. Então a gente tem esse dado. Então, a gente, lógico, pela lógica, a gente quer ver a força máxima, então a gente vai ver a capacidade máxima de resistência. A gente começa por 700. Eu acredito que o projetista, quando projetou a peça, ele não foi de fazer assim, eu vou fazer pela mínima. Não, porque vai que quebra a ferramenta. Então eu acredito que ele fez o cálculo pela aqui, ó, pela máxima aqui de 700. Aí depois disso aqui, que a gente tem esse valor máximo, a gente vai tirar uma porcentagem dele, que a norma BNT lá, ela estipula. Então, como a gente pegou o valor de 700, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 700 aqui, ó, e vai tirar a mínima dele, que pode ser de 60% a 80%. A gente vai tirar os 80%, porque lembrando que a gente quer ver a potência máxima de resistência dela. Então, a gente, no caso, vai multiplicar por 80%. 700 vezes 80%. Aí a gente faz uma continha simples de porcentagem, né? Como é que a conta de porcentagem é? A conta de porcentagem é assim, ó. Você pega os 700, né? Vezes 80%, né? Por 100, 80%, 100, entendeu? Por cento. Ó. Isso aí seria a conta. Quanto que vai dar esse valor aqui? Vai dar um valor grande aqui, ó. Então vamos recapitular aqui. A gente, o que acontece? Para saber esse cisalinhamento, tensão de cisalinhamento, que na verdade é a resistência do material, a gente vai lá a gente tem que saber a característica do material, né, que é o LN50, que é a categoria dele lá. Aí, depois a gente vai lá na NBR lá, vê a tensão máxima e mínima, a gente estipulou pela máxima, para saber o valor, estipulou pela máxima que é de 700, depois a gente tira o 80% dela, para saber um valor aqui, que vai acontecer. Então a gente vai tirar, faz a conta de 700 vezes 80%, para saber o valor. Então, quanto que dá esse valor? Vai dar um valor alto aqui. Vai dar um valor numérico alto. Vai dar o cisalinhamento. Lembrando que isso aqui não é circunferência, é o cisalinhamento. Vou pôr um izinho aqui para ficar diferenciado. Ó. O cisalinhamento, vou pôr um i aqui também. Ó. Pronto. O cisalinhamento, então, disso aqui vai dar esse valor aqui. Eu pus aqui o valor dele, tá aqui no script aqui, peraí. Ah, tá. Essa